no inglês, que é o listening. Você sabe o porquê que a habilidade do listening é uma das mais difíceis para a maioria de nós? Você já parou para pensar por que isso acontece? Que a habilidade do listening é tão complexa, tão difícil, e o que você tem que fazer para cada uma dessas situações? Eu tô aqui para ter muito prazer. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. E eu aproveito esse momento para te convidar a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma aula, nenhuma dica. Ative também o sino de notificações para você receber todos esses conteúdos. Dê o seu joinha e também já deixa aqui nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta que você tenha, porque o seu comentário vira aula por aqui. Combinado? Já fez o ciclo? Pequena observação que eu preciso fazer antes da gente começar essa aula é que eu sei que nós temos pessoas de níveis bem diferentes aqui, então tendo isso em mente, aplique as dicas que eu vou compartilhar que sejam realistas para você, para o momento que você se encontra com o inglês hoje, porque a minha ideia aqui do lado de cá é te preparar para o inglês do mundo real, para o inglês do dia a dia, e não pro inglês dos contos de fada, sabe? Não é sobre isso. Onde todo mundo tem paciência para falar, fala pausadamente, fala com clareza e ainda é super amigável. Esse não é o inglês da vida real. E isso começa na hora do seu estudo. Então não tente aplicar todas essas dicas que eu vou compartilhar hoje se você estiver no nível básico. Comece uma de cada vez. Se proponha a fazer essa adaptação aos poucos, porque senão ela pode ser muito abrupta e você mais repele dos estudos de inglês do que sente confortável, desenvolve a sua confiança. E se você fizer desse jeito que eu tô te falando, colocando em prática, aplicando essas dicas gradualmente, eu te prometo, o seu listening nunca mais vai ser o mesmo. E aí, estão prontos? Então vamos nessa. O primeiro desafio que a gente encontra é o contexto auditivo. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando da escuta, nós não temos o luxo, muitas vezes, de voltar ao tempo, que é bem diferente da leitura, que basta a gente subir o olhar e a gente consegue ler novamente aquele trechinho que a gente acabou de ler. Então, a compreensão vai depender muito do contexto e da habilidade da pessoa que está ouvindo. E muitas outras coisas estão envolvidas nesse processo, porque uma coisa é quando você está dentro da sua casa, em um ambiente silencioso e você está estudando, e outra coisa é quando você está em um dos maiores cruzamentos do mundo, com buzina para todo lado, pessoas falando, barulho da cidade em movimento. É muito diferente estar em um café ou estar em uma balada. É o famoso cachorro latindo, criança chorando, música tocando e alguém te chamando, tudo ao mesmo tempo. Então, o que fazer? Primeiro passo, não se engane, se dedique e se desafie. Quando você estiver praticando o seu listening, você tem que ter noção desses dois contextos diferentes. Um ambiente silencioso e um ambiente agitado e barulhento. Porque a gente não escolhe o contexto que a gente vai conversar com as pessoas. A gente não escolhe se vai ser pessoalmente, se vai ser através do telefone, se vai ser por videochamada. Então, estude com fone e estude sem fone. Estude com filmes de romance, estude com filmes de ação. Assista podcast, mas também assista a vlogs caóticos e bem realistas. Em cada um desses cenários, você vai ter uma situação diferente e é dessa forma que você vai moldando a sua audição para estar pronta para qualquer situação, com muito ruído ou sem ruído. E uma dica extra é você usar uma das melhores ferramentas para comunicação, que é tudo que é visual, a comunicação visual. Nós entendemos muito de contextos do que a pessoa fala através de expressões faciais, linguagem corporal, o lugar que a pessoa se encontra, enfim. Tem vários signos, várias coisas, várias mensagens diferentes que você consegue interpretar que não somente através da fala. Então, faça o uso dessa ferramenta. Não descarte esse acompanhamento, essa leitura visual. Você já reparou o tanto que nós fazemos gestos e o tanto que você faz leitura labial enquanto eu falo? Isso é normal. Então faça o mesmo em inglês. Segundo obstáculo é a velocidade de fala. E é fato, gente, quando nós nos deparamos com nativos ou pessoas fluentes no idioma, elas vão falar mais rapidamente do que os materiais que você encontra nas escolas tradicionais, de materiais gravados. Aquelas histórias que você encontra somente no livro. Sabe aquele tipo de coisa? E essa velocidade de fala faz com que a gente se sinta perdido, porque é muita informação de uma vez. E a gente tá lá desde a primeira palavra tentando entender uma por uma para depois entender a frase inteira, só que não dá pra ser assim. Eu sei que é muito natural, né, quando a gente começa a estudar inglês, de querermos entender tudo que está sendo falado, todas as palavras, todas as sequências, tudo. Só que não dá pra pensar só assim, principalmente quando a gente tá treinando o listening, tá bom? O que você vai fazer? Quando você estiver assistindo ou escutando alguma coisa, você precisa repetir. E sim, essa é uma dica de
listening, mas também acaba sendo de speaking. E o porquê que eu tô falando isso? Porque quando você escuta e repete, isso ajuda o seu cérebro a memorizar. Então, memoriza o som. Não somente o som que você escuta, mas aquele som que você está reproduzindo. Então, é como se você estivesse duplicando as chances de lembrar daquela estrutura, daquele som, daquela frase, do que a pessoa pode usar com uma conversa com você e o que você também pode usar. Então, você pode brincar com isso, de sempre repetir as coisas que você escuta, principalmente as que são rápidas, né? Claro que você pode fazer uso de legendas para fazer esse acompanhamento, de transcrições, o que for, mas esse fato de repetir as coisas que são complexas e que são difíceis é muito importante para você, para o seu listening, para sua escuta. E é claro que você pode brincar com isso, então diminuir a velocidade para ver o movimento da boca de quem está falando, né? E repetir mais devagar, repetir na velocidade normal, natural e depois acelerar um pouquinho, enfim, mas leve isso numa boa, né? Escutou, repetiu, brincou, diminuiu, acelerou, escutou, repetiu, velocidade normal e assim você vai fazendo. A próxima vez que você escutar a mesma estrutura ou a mesma palavra, o que for, o seu cérebro já vai tinar, vai falar assim, peraí que eu conheço isso aí. Eu sei. E reenfatizando, esse processo tem que ser gradual, tá bom? Então, se você tá começando a estudar inglês agora, foque na velocidade normal que as pessoas estão falando para mais devagar, né, nesse processo de repetição. E se você já estiver ali, ó, no nível mais avançado, fluente, daí sim eu indico você usar áudios até acelerados, sabe? Porque a intenção aqui é você sentir que você está sendo desafiado. Então, para uma pessoa que já é fluente, talvez a velocidade natural seja normal, já está natural. Então, qual que é o próximo passo? Acelerar, tá bom? Porque isso te ajuda, inclusive, a acelerar o seu raciocínio lógico também, para a sua interação e tudo mais. E o processo é gradual não somente para a velocidade, mas também em relação a assuntos, tá bom? Então, escolha assuntos, vídeos, áudios, séries, filmes, documentários que tenham mais a ver com as coisas que você gosta e com a sua realidade, para só depois sair da sua caixinha. Porque à medida que você for progredindo, a sua confiança e o seu conhecimento e a sua habilidade vão progredindo e subindo junto com você. O terceiro obstáculo são as conexões, as junções dos sons entre as palavras. Então, o que era para ser um how are you doing vira how are you doing? How are you doing? Parece que a pessoa não falou todas as palavras ali, mas tá tudo ali. Em muitos idiomas, não somente no inglês, as palavras acabam se fundindo. E a consequência é que nós retiramos alguns sons. Mas a retirada desses sons não faz com que a frase perca sentido. E isso acontece especialmente quando a gente tá falando da fala mais corriqueira, mais cotidiana, rápida e prática. E informal, é claro. E isso faz com que a gente entenda que muitas vezes a pessoa tá falando uma coisa emendada na outra e não dá pra separar, não dá pra entender nada. E isso faz com que a gente não consiga determinar onde as palavras começam e terminam, onde os sons começam e terminam. E a minha sugestão aqui é para que você também tenha o acompanhamento de legendas ou das transcrições, o que seja, para que você possa repetir junto, para o seu cérebro acostumar com aquele som. Igual eu comentei, how are you doing? Talvez soe um pouco confuso, mas na medida que você for repetindo, você entende que é how are you doing? Mas na fala corriqueira nós falamos how are you doing? Você precisa ter essa prática ativa, ok? De repetir. E olha só, você não vai imitar e copiar e repetir somente a frase e focando somente na velocidade. É muito importante que você preste atenção na entonação. Onde que é a parte mais forte da frase? A frase termina mais aguda ou ela termina mais grave? O quarto dificultador para o listening são os usos de expressões e expressões idiomáticas. Nem que a vaca tussa, por exemplo, não pode ser traduzido literalmente para o inglês. E todas essas expressões do inglês também muitas não podem ser traduzidas ao pé da letra para o português. E infelizmente essas expressões não são geralmente ensinadas em escolas tradicionais de inglês, o que faz com que o estudante do idioma se sinta totalmente perdido ao assistir uma série, um filme ou até mesmo em músicas. E claro, obviamente, em conversas do dia a dia também. Então, se você não está familiarizado com esse universo de idioms, de expressões, eu já fiz uma aula sobre isso, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Então, o que fazer nessa situação? Seguinte, se você escutar alguma coisa que não tem nada a ver, que fica fora de contexto e que soa esquisito, pesquise. E assim, gente, é uma pesquisada rápida no Google já resolve esse problema. Você pode tanto pesquisar em inglês para praticar o seu reading, certo? Mas você também pode pesquisar em português. Se for em inglês, what does, aí você coloca a expressão mean. E se for em português,
o que, e aí você coloca a expressão, a frase, o termo, enfim, significa em inglês. E aí você vai encontrar sinônimos ou uma explicação ou explicações para o uso daquela expressão. E é claro, lembre-se, às vezes a mesma estrutura, a mesma frase pode ter significados diferentes também. Então você tem que procurar a que fica mais adequada de acordo com o contexto que você está ouvindo. E isso tem tudo a ver com a familiaridade que você tem com a cultura, com o contexto cultural. O quinto dificultador são as variedades que nós temos dentro do mesmo idioma. Quando a gente está falando de sotaque, as entonações, as gírias. Em outro vídeo, inclusive, eu comentei sobre isso, que dependendo da parte econômica, social e cultural, você pode ter grupos diferentes se comunicando de formas diferentes. E tudo isso influencia na forma com que as pessoas falam. E aí, o que acontece? Nós que estamos aqui estudando inglês, querendo entender o que o povo fala, só complica, porque tem várias opções diferentes. Mas o que você vai fazer? Bom, aqui você tem que refletir um pouquinho sobre qual nível de inglês que você está, tá bom? Se você já for nível intermediário para avançado, pode seguir direto isso que eu vou falar. Se você está começando a estudar inglês agora, espera. Você pode esperar 1 mês, 2 meses para começar a pesquisar pessoas de regiões muito diferentes falando inglês. Agora, passando desse tempo, o que você tem que fazer? Pesquisar por pessoas que falam sobre isso em países diferentes. E aí é só você colocar no YouTube, por exemplo, o assunto e o país. E provavelmente você vai achar uma pessoa daquele lugar falando sobre aquele assunto. E claro que não tem problema nenhum você fazer uso de legendas para fazer essa adaptação, mas o ideal é que com o tempo você também tire as legendas para focar 100% só no seu listening. Então, mais uma vez, falando sobre tecnologia e recursos, não tenham medo de usar. Não tem problema usar legenda, desde que você saiba o momento que você está apoiando muito na legenda e está na hora de se livrar delas. A tecnologia pode ser sua aliada para você aprender inglês mais rápido, mas você tem que ficar de olho. O obstáculo número 6 é a falta de um feedback mais direto e imediato. O que isso significa? Que às vezes, quando você está assistindo alguma coisa em casa, você não entende e você vai lá e pesquisa. Mas, se você está conversando com alguém, às vezes você fica meio sem jeito, né, de não entender uma palavra, às vezes você não sabe nem como procurar aquela palavra que a pessoa está falando. E também, às vezes, fica meio sem jeito de interromper o fluxo da conversa, né? E isso pode gerar uma sensação de frustração e de desorientação muito grande. Mas calma, que há uma luz no fim do túnel. Na vida real, não tem replay, mas você está falando com uma pessoa. Portanto, não tenha medo, nem vergonha, nem timidez de falar para a pessoa, de pedir para ela repetir e de falar, deixar claro que você não entendeu. Você pode pedir para ela falar mais devagar, você pode pedir para ela repetir. Você deve falar que você não entendeu, tá bom? E você pode dizer: Can you repeat, please? Can you repeat, please? Can you repeat slowly, please? Can you repeat slowly, please? I didn't understand. Can you repeat? I didn't understand. Can you repeat? E se você não tiver entendido alguma palavra específica, você ainda pode usar aquele exemplo que a gente falou antes. What does, aí você repete o som da palavra que você entendeu, mean. What does knockout mean? What does knockout mean? Além disso, outra dica muito importante que eu preciso te dar aqui nesse item, quando você estiver escutando ativamente alguém, alguma pessoa, algum vídeo e tudo mais, foque em palavras-chave. Essa é uma das melhores dicas que eu vou te dar nesse vídeo. Foque nas palavras-chave. Foque naquilo que você entende, porque daí o seu cérebro vai conectando essas ideias e já vai te preparando para interagir. Porque é aquela coisa, né, gente? Quando a gente está conversando com as pessoas, não é simplesmente entender, é ter que responder. E esse processo já adianta meio caminho aí para você. Então, foque no que você entende. Foque em palavras-chave. Dificuldade número 7. E aqui é um papo, talvez, que possa te deixar um pouco desconfortável. A minha ideia é fazer isso? Não. A minha ideia é fazer com que você saia desse vídeo pronto para agir. Só que você precisa refletir sobre a forma que você tem estudado. Será que você realmente está praticando o seu listening? A forma com que você estuda é crucial para o seu resultado. E muitas abordagens de ensino, e aqui eu não estou colocando nem a culpa em você em específico, mas às vezes o que te passam é justamente o oposto. Você fica somente focado na escrita, né? E foca só nisso, e só na leitura, e só na escrita, e só na leitura. E tem que sair de ficar só nesse mundo, porque o inglês não é só isso. Porque o desenvolvimento do seu listening não pode ser deixado de lado. Ele, na verdade, é um dos mais importantes, mais centrais. Então você tem que buscar aumentar
o seu repertório. Como eu falei em uma das primeiras dicas, primeiro você fica dentro da sua bolha e consome os conteúdos que são mais relevantes para você, que tem mais a ver com o seu gosto, com a sua rotina, com a sua realidade. Mas chega um ponto que, se ficar nessa bolha, aí você não vai evoluir mesmo no listening. Tem que sair dela. E tem 2 tipos de caminhos que você tem que refletir, que é o gênero e o tema. O gênero seria se você vai escolher um filme ou uma música, um podcast ou um vídeo, um debate, uma narração, notícia, o que vai ser? Então é mais relação ao formato. E o tema, por si só, já diz muita coisa. Se você vai estudar sobre girafas, se é sobre aquecimento global, se é como faz uma fórmula de matemática, se é como a gente vai para a lua, se é sobre como as borboletas saem do casulo, enfim, é sobre um tema. Ciência, cultura, esporte, o que for. Porque se você faz essa variação na sua prática, no seu estudo de formato, que é o gênero, e o tema, o tópico, seu repertório vai estar maravilhoso. E aí sim você vai ter mais liberdade e autonomia para poder conversar com as pessoas sobre temas diferentes, porque você vai conseguir entender. Número 1, o seu corpo inteiro e você fica meio que imóvel. Você já sentiu isso? Porque eu já. Então, só pelo fato de você ficar nervoso de saber que você está interagindo com uma pessoa que sabe inglês, ou um nativo, um fluente, né, que tem o inglês como segundo idioma, você trava. E mesmo que você conheça bem o idioma, mesmo que você não tenha começado a estudar ontem, isso pode acontecer com você, porque não é sobre o seu conhecimento, é outra parte de você. E na minha opinião, esse aspecto pode ser muito bem trabalhado se você pratica a sua habilidade todos os dias, mesmo que seja por pouco tempo, mas todos os dias, e pensando no que a gente já falou sobre o formato e o assunto. Mas, claro, primeiro você tem que conhecer muito a sua bolha para depois sair dela, né? Então, acho que é uma mistura dessas atividades que vão fazer com que você tenha mais confiança e que vão fazer com que você se sinta mais confortável a conhecer pessoas de outras culturas e pessoas que falem inglês para você interagir sem problema. E uma dica extra aqui seria você ter uma motivação intrínseca. De sempre que você se colocar a estudar e desenvolver a habilidade da leitura, é sempre associá-la com o objetivo que você tem. Seja morar no exterior, seja compor músicas para sua banda, seja ganhar uma promoção, ter um aumento, fazer um intercâmbio, não sei. Associe as duas coisas e saiba que as duas estão diretamente relacionadas. E essa tem que ser a sua motivação. E é só a partir da prática que você vai sentir o resultado. E essa parte emocional, comportamental e psicológica, ela também é treinável, certo? Senão, não teríamos psicólogos por aí, psiquiatras fazendo um trabalho excepcional. Então funciona. Tem que colocar em prática que você vai conseguir superar essa sua dificuldade de interagir com as outras pessoas. E por último, mas não menos importante, a confusão de sons. Não sei se você sabe, mas nós temos sons no inglês que nós não temos no português. E nós temos sons em português que não existem em inglês. Olha que maravilha! E isso pode gerar muita confusão. Por isso é muito importante ter o acompanhamento de um professor, de uma professora, para que ela possa te guiar nesse caminho. Por exemplo, eu sou brasileira, como você, provavelmente que está assistindo esse vídeo, e eu sei exatamente quais são as principais dificuldades que a gente tem com o listening, eu sei quais são os sons que a gente tende a confundir, eu sei quais são os vícios, os sons que nós vamos adicionar e transpor para o inglês do português, sendo que não tem a ver. Eu sei, porque eu já passei por isso, eu sei exatamente como funciona. Porque eu também pensava assim. Mas com a prática, a gente direciona para o uso correto das coisas, certo? Tanto na hora de falar, mas obviamente também na hora de ouvir. Então, o que eu diria primeiro de tudo aqui para você colocar em prática é identificar o que é difícil naquilo que você escuta. Escutou uma palavra meio esquisitona? Para e escuta só ela. O que é esquisito nela? O que é difícil nela? Algo que pode facilitar bastante esse processo também é entender a divisão silábica e qual que é a sílaba mais forte da palavra. E como eu gosto de trabalhar muito com o corpo quando a gente está falando do inglês, porque eu acho que é a principal ferramenta que nós temos é o nosso próprio corpo. Para o aprendizado de inglês também, eu gosto sempre de fazer movimentos e marcações. Então, quando eu falo uma palavra, eu marco a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E isso ajuda na escuta e também na pronúncia adequada daquela palavra. Porque se você não fizer dessa forma de tentar entender qual que é o problema, a sua dificuldade naquela palavra, você muito provavelmente vai ignorá-la. E quando ela aparecer de novo, você vai falar, putz, eu talvez já tenha escutado essa palavra, mas eu ignorei, ou talvez você nem lembre dessa palavra e não saiba o que ela significa. Então, além de pesquisar sobre o sentido, a aplicação do que você tiver dúvida, você precisa fazer essa divisão silábica e também entender qual que é a sílaba mais forte. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um dicionário que mostra essa divisão silábica e também tem a pronúncia das palavras para vocês poderem praticar e escutar e acostumarem com os sons do inglês. E ainda dentro dessa incerteza fonética e dessa confusão que acaba acontecendo, eu sei que é muito importante ter um acompanhamento de um professor justamente para você confirmar aquilo que você
sabe e desenvolver ainda mais a sua confiança. Porque quando a gente estuda sozinho, a gente fica atirando para todos os lados e a gente não sabe direito o que a gente está fazendo. O que é muito diferente de uma pessoa que já passou pelo que você passou e já acompanhou milhares de alunos dentro desse processo. Então eu te faço esse convite, caso você tenha interesse, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso para você ler todos os detalhes e todas as informações. Eu te espero lá dentro. E há pouco tempo eu retomei os meus acompanhamentos individuais, então caso você queira ter aulas particulares, individuais comigo, eu também vou deixar o formulário aqui embaixo para você poder fazer a sua aplicação. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas eu espero que você tenha entendido o que tá te bloqueando de evoluir no listening e o que você precisa colocar em prática. Lembre que tudo isso de uma vez pode ser muito para você implementar de uma vez. Então, nesse primeiro momento, escolha aquela que faz mais sentido com o que você está sentindo. Dessas dificuldades, desse bloqueio, qual que é o maior na sua opinião? Comece por ele. E depois você vai balanceando e lapidando os outros também. Combinado? Então se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, também ative o sino de notificações para você não perder nenhuma aula aqui do canal. E é claro, deixe o seu comentário. Você tem alguma sugestão? Você tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Porque eu não sei se você sabe, mas o seu comentário vira aula aqui nesse canal. Então, comenta aí. Combinado? Thank you so much for being here with me today and I hope to see you on the next one. Bye! O Tomate.